Fala pessoal, eu sou o Abner E eu sou a Lizzy. e a gente esteve recentemente na fábrica de máquina da Constomac, que é a fabricante das máquinas que a gente tem aqui na nossa fábrica de salgado, e a gente gravou um vídeo lá contando um pouco da nossa história, como a gente começou a trabalhar com salgado e como a gente conheceu as máquinas de salgado também. Então confere na sequência a gente contando um pouco dessa história. Na verdade, eu comecei a fazer salgados meio que num susto. Tinha uma família de amigos nossos que vinha na nossa casa e que, como morando no interior, a gente não tinha muito onde comprar alguma coisa para lanche. E aí eu fazia uns doguinhos de massa de pão, eu comprava salsicha e enrolava com aquela massa de pão e assava. Daí, uma colega dela chegou nela e disse que só tinha salgados muito caros na região, né? Se ela não sabia de alguém para indicar, e ela me indicou para fazer esses salgados. Ou seja, ela pegou um pedido de 200 salgados para me fazer, sendo que eu nunca nem tinha comido uma coxinha sequer. Aí eu fui para a internet, na época não tinha muita coisa, muito conteúdo a respeito. Tentei fazer a primeira vez, não deu certo, aí eu meio que criei a minha receita baseada na receita que eu encontrei na internet. Aí fiz aqueles salgados e acabou que entreguei para a cliente. Ela gostou tanto que desses 200 salgados, no próximo mês ela encomendou mais 700 salgados para outra festa. Então, eu vi que para mim era isso, eu gostei da ideia. O Abner dizia para mim que a gente não nasceu para trabalhar por conta, dizia para me desistir. E na verdade, nesse começo eu não apoiava ela, nem era por questão financeira, de fato. Mas eu não apoiava ela porque eu via ela sofrendo muitas vezes na questão de trabalhar até umas horas da noite, ou às vezes levantar de madrugada para vencer as encomendas que ela tinha pegado, né? E não tinha grandes resultados financeiros, eu não via resultado de fato. Mas ela foi muito perseverante, persistente, continuou, insistiu, foi se dedicando, foi se aprimorando, buscando melhorar, buscando mais cliente, buscando formas de realmente dar mais resultado àquele negócio que ela estava fazendo. E de fato começou a dar resultado. Foi aí que eu comecei a olhar e ver que realmente aquilo que ela estava fazendo agora já dava o mesmo resultado do que eu trabalhando como servente pedreiro de sol a sol. E aí foi a virada de chave, porque aí eu pensei, opa, se ela trabalhando sozinha ela já consegue uma renda muito interessante, imagina se nós dois focar nesse negócio, o quanto isso pode realmente se tornar um grande negócio para a gente desenvolver, ter o nosso próprio negócio e crescer, estruturar uma fábrica de salgado, talvez, e ter um negócio nesse ramo. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre esse negócio. E aí eu fui em busca de informações, né? Que tipo de produtos podia desenvolver, quais eram os canais de venda que a gente podia abordar, né? Que tipo de modelo de negócio a gente poderia criar, desenvolver. Comecei a pesquisar o mercado para conhecer as oportunidades que tinha na minha região, como meus concorrentes ou futuros concorrentes ali iriam agir. E tudo isso foi me despertando oportunidades. Eu fui começando a ver que havia grandes possibilidades e oportunidades nesse ramo. Até dar certo, a gente passou por vários perrengues, várias dificuldades. A gente morava em Pinheirinho do Vale, era no interior, uma cidade super pequena com 5.000 habitantes, e a maioria dos nossos clientes estavam no outro lado do rio. Aí a gente tinha que atravessar de barquinho para entregar os salgados para os clientes. Aí nessas entregas, primeiro antes do Abner vir trabalhar comigo, eu tinha que fazer 1 quilômetro a pé, que era bem cansativo, era bem sofrido, às vezes abaixo de chuva, com guarda-chuva ainda, às vezes um sol muito quente, eu tinha que parar na metade do caminho, aí chegava no rio, tinha que esperar o barquinho, ainda atravessar aquele rio e entregar do outro lado. Outra dificuldade que a gente tinha também é a questão de embalagem, a gente não tinha embalagem e por a cidade ser muito pequena não tinha uma loja de embalagem, um lugar para a gente comprar a embalagem apropriada para as entregas. Então o que a Lizzy fazia era usar as bacias, ela comprou várias bacias, né, e com tampa, e ela colocava os salgados ali dentro e entregava para o cliente. Depois da festa, o cliente tinha que devolver essas bacias. Em alguns casos, a gente acabou perdendo as bacias, porque o cliente não devolveu mais. E aí a gente pensou, nossa, a gente vai ter que achar outra forma de entregar os salgados. E aí a gente procurou, em uma outra cidade a gente conseguiu caixas de papelão apropriada para entregar os salgados. Só que aí na tentativa de ter mais lucro, de economizar a embalagem, a gente decidiu, vamos usar a caixa e a tampa. E aí por cima a gente bota guardanapo para tampar ali e tá tudo certo. E fazendo dessa forma, às vezes eu saía para entregar, vinha um vento e levava os guardanapos. Outro dia eu estava indo,
atravessando o rio Uruguai, que é o rio que a gente tinha que atravessar para fazer as entregas. De repente começou a garoar muito, e aí a caixa, por estar aberta, começou a respingar no salgado, molhou os doces, e eu não tinha o que fazer. Cheguei do outro lado, a cliente já estava lá esperando. Eu tentei me explicar para ela, mas o salgado estava feio mesmo, tudo molhado, os doces estavam já escorrendo água. Ela levou o salgado daquele jeito mesmo, ela já tinha pagado. Acabamos perdendo aquela cliente. E foi aí que a gente percebeu, então, que era melhor a gente cobrar um pouco mais, mas realmente fazer a coisa bonitinha, botar a tampa, e depois a gente foi aprimorando até que a gente mandou personalizar a tampa, fazer bem certinho, porque a gente entendeu que para o cliente também era importante a questão do salgado chegar bonitinho, bem embalado na casa dele. Então, são vários problemas, se a gente fosse contar aqui todas as dificuldades, com certeza a gente se alongaria muito, mas a gente passou várias dificuldades. Mas eu acho que o que fica de mensagem para a gente refletir é que todo negócio, qualquer trabalho que tu for desenvolver, tu vai ter dificuldades, vai ter problema, vai ter algo que não vai ser como você programou, vai ter coisa que não vai sair como você desejava. Mas isso não pode parar, isso precisa te mostrar que você precisa melhorar, você buscar outra forma. Nós estávamos fazendo uma forma, não deu certo, a gente não desistiu por causa disso, a gente mudou a forma de fazer até encontrar a melhor forma. Então eu acho que isso fica de lição para todos nós e, apesar dos problemas, a gente precisa ir melhorando. E quando eu decidi realmente focar nesse negócio junto com ela, comecei a pesquisar muito sobre o ramo de salgado para entender melhor, né, o negócio que a gente ia desenvolver, encontrar as melhores oportunidades para realmente empreender no ramo de salgado. E nessas minhas pesquisas, pesquisando no YouTube, eu encontrei um vídeo que mostrava uma máquina que modelava os salgados. Quando eu vi aquele vídeo, a máquina largando o salgado já pronto, modelado, bonitinho, eu fiquei encantado. Eu disse, não é possível que existe essa máquina. A gente precisa comprar uma máquina dessa. Mostrei o vídeo para ela, ela também nunca tinha visto uma máquina trabalhando e também ficou encantada. Não, isso aí vai mudar a nossa vida. Ela que trabalhava enrolando salgado na mão, sabia o quanto era dificultoso, o quanto que era difícil fazer uma grande produção modelando salgado na mão, de um a um ali, levava muito tempo. E aí a gente decidiu, a gente precisa comprar essa máquina. E aí fomos buscar como que a gente vai fazer para comprar essa máquina. Porque até então a gente não tinha reserva suficiente, não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito com limite alto, não tinha da onde tirar o dinheiro para realmente comprar a máquina. Mas a gente sabia que a gente queria comprar a máquina. E aí a gente foi buscar formas, eu liguei pro meu pai, pedi um cartão de crédito emprestado, ele tinha um limite maior. Na época ele estava construindo, disse que não ia poder me ajudar. Aí a gente foi buscar outras formas, não conseguiu. A gente foi lá e vendeu o nosso carro, comprou um carro mais barato e o restante do dinheiro que sobrou, a gente foi lá e comprou a primeira modeladora. Até então foi só a modeladora. A gente não tinha dinheiro para comprar todos os equipamentos, mas a modeladora já ia nos ajudar demais. A gente continuou fazendo massa na mão, levantava às 5 da manhã, levava a manhã inteira para produzir 30, 40 quilos de massa na mão e à tarde a gente botava na modeladora com o recheio e assim modelava os salgados. Então, vendendo o carro, a gente conseguiu comprar a máquina, né? E quando a máquina chegou, realmente ela transformou a nossa vida, principalmente a da Lise, que fazia o salgado manual. Mas a minha também, porque agora aquilo que ela levava a semana inteira para produzir, um dia a gente conseguia produzir na máquina. E isso nos deu uma escalabilidade muito grande, né? Uma capacidade de fazer muitos produtos em pouco tempo. E aí a gente precisava vender esses produtos. E foi aí que a gente foi atrás de canais de venda para poder potencializar o nosso negócio, alcançar mais pessoas e assim vender muito mais salgado do que antes. Porque até então a gente nem conseguia divulgar muito, porque se vendesse muito, ela não ia vencer fazer salgado na mão. Mas agora com a máquina era diferente, ainda que vendesse muito salgado, a gente poderia pegar todas as encomendas, porque agora nós tínhamos uma modeladora que iria modelar grande quantidade de salgado para a gente poder vender. Aí entrou a pandemia. A gente teria que se reinventar, por causa que, como a gente dependia de atravessar o rio para entregar os salgados, foi trancado, porque como era de um estado para o outro, a gente não poderia mais passar por causa do risco da transmissão do Covid. Ninguém sabia ao certo como era. Aí, em meio a isso, a gente resolveu dar um passo bem grande, bem assustador. Era ou a gente dava um passo muito certo, ou colocava tudo a perder. Aí, nessa época, a gente resolveu abrir a nossa primeira loja e fábrica, no caso,
em Santa Catarina, em Itapiranga, uma cidade maior, e onde tinha a maioria dos nossos clientes. Aí a gente passou para outro lado, fez a fábrica e começou a fazer o delivery, que até então nem existia lá. E como o nosso foco era 100% festa, então era o que realmente acabou. Só deu clientes cancelando pedidos. A gente realmente ficou bem apavorado por causa que o nosso negócio, nosso tipo de negócio não ia dar mais certo. Aí a gente começou a fazer delivery, fazer entregas e até mesmo kits menores que o cliente vinha só ali, retirava, e nós trabalhávamos de portas fechadas. E foi aí que surgiu mais esse novo plano, aí começou a voltar as festas e foi um ganho a mais com o delivery, com os kits menores. E com isso a gente conseguiu ampliar nossa base de cliente, porque agora a gente não atendia só festa, a gente atendia a festa, o delivery, revendedores e conseguiu outras formas de distribuir os nossos salgados. Então a gente não ficou mais dependente somente de festas. E isso foi algo bom que aconteceu de fato, porque se não houvesse a pandemia, talvez a gente se acomodaria fazendo sempre do mesmo jeito. E assim a gente conseguiu enxergar novas oportunidades que no ramo de salgado existe. E uma coisa muito importante também no começo é o equipamento que você escolhe para poder automatizar a tua produção. Porque às vezes você faz como a gente fez. No começo a gente olhou muito para preço, a gente, vamos comprar aqui uma máquina que já vai automatizar e vai ser muito bom. E a gente não pesquisou direito quais as marcas tinha no mercado, qual era melhor. A gente simplesmente estava desesperado para ter uma máquina e foi lá e comprou uma máquina que nos deu vários problemas. A partir do segundo mês a gente já teve problema de engrenagem grudando, que era de plástico, aí a gente colocou uma massa meio pesada, grudou, não funcionou mais, a gente teve que chamar assistência. Aí depois a gente teve problema com a mola que arrebentava, e aí a gente tinha que estar consertando seguidamente aquilo ali. Então foram vários perrengues que a gente passou, mas a gente foi trabalhando enquanto deu com aquele equipamento, até que a gente encontrou a Constomac e entendeu que realmente o equipamento que eles tinham construído era de altíssima qualidade, um equipamento realmente profissional, todo de aço inox, com motor robusto, engrenagem de aço. E a gente viu que todos aqueles problemas que a gente teve com o nosso primeiro equipamento, a Constomac tinha desenvolvido um equipamento que resolvia todas essas questões. E aí a gente realmente decidiu pela Constomac e foi a melhor decisão que a gente fez, porque aí a gente parou de ter aqueles problemas e agora tinha mais confiança também de fazer os nossos produtos sabendo que o equipamento não nos deixaria na mão. E a gente realmente acredita no ramo de salgado porque existe várias possibilidades, várias oportunidades nesse ramo. Tanto de produtos que você pode desenvolver, né? Com uma máquina hoje são diversos produtos que você consegue produzir e esses produtos podem ser vendidos de várias formas. Então tem vários caminhos que você pode, vários modelos de negócio que você pode desenvolver. Então às vezes você testou de um jeito, não deu muito certo, você pode reinventar o teu negócio, fazer novos produtos, desenvolver novos produtos que vão atender a demanda de fato que existe aí na tua região, na tua cidade, e assim conseguir realmente desenvolver um negócio sustentável, de longo prazo, que vai te dar uma boa lucratividade e realmente vai realizar o teu sonho de ter o próprio negócio. E se a gente tivesse que deixar um recado final para você, nosso amigo salgadeiro, salgadeira, seria isso, né? Você olhar e pesquisar bastante antes de fazer esse investimento. Né? Com certeza, hoje, se você for pesquisar, você vai ver que a Constomac é a número 1 em satisfação dos clientes, todo mundo que tem realmente fala bem, porque fica muito satisfeito. Então, muito cuidado para realmente o teu sonho não se tornar uma decepção, talvez você investir no equipamento que vai te dar vários problemas e você vai acabar desistindo, achando que realmente todo o equipamento é ruim. E não, você pode sim decidir pela Constomac, ter um equipamento de qualidade que vai te atender, que vai ser um equipamento profissional, que por mais que você escale o teu negócio, vai continuar te atendendo e assim você vai ter uma boa experiência e realmente você vai ver que o equipamento ajuda demais quando ele é um equipamento de qualidade.